Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari. Passaremos um tempo junto para aprendermos da palavra escrita de Deus. Aprenderemos coisas práticas que usaremos no nosso dia a dia. Saiba de uma coisa: ao você ler Bíblia, nunca mais a sua vida é a mesma. Você tendo o hábito de ler Bíblia, você vai caminhar de acordo com a vontade de Deus. Apenas basta você crer naquilo que você lê. E antes de levar você a uma reflexão, eu quero orar contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Santíssimo de Israel, Santo de Jacó, Deus Santo, Yahvé, Deus de Abraão, Jacó, Isaac, Yahvé, Senhor dos exércitos, eu oro a tua palavra escrita em Efésios capítulo 6, pois eu desejo que ela faça parte da minha vida e da vida dessa pessoa que me ouve. Nos revista, meu Deus e meu Pai, de toda a sua armadura, para que possamos resistir firmemente nos dias maus, pois nós queremos batalhar até o final e permanecermos inabaláveis, sem retroceder. Deus, coloque em volta da nossa cintura a verdade e vista-nos com a couraça da justiça. Deus poderoso e forte, calce os nossos pés com a proteção do Evangelho da Paz e coloque em nossos braços o escudo da fé, para que possamos no dia a dia apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nós queremos, em todo o tempo da nossa vida, usar o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a tua palavra escrita. Eu oro agradecendo pela vida dessa pessoa que neste momento me ouve. Abençoa essa pessoa, a sua família, os seus negócios, a sua vida sentimental, a sua vida financeira, a sua vida física. Eu peço ao Senhor, abençoe essa pessoa que me ouve agora, no nome de Jesus Cristo, pois é no nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Eu quero iniciar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fala a respeito do chamado à santificação. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 11. A palavra escrita de Deus diz assim: todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança e salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos, quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros. Animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Palavra escrita de Deus. Olha, meu irmão,
É impressionante, meu irmão e minha irmã, com tanta informação que nós temos sobre Deus, nos tempos que vivemos, na época em que vivemos, e ainda existe pessoas que não conhecem Deus. Quando digo muitas informações sobre Deus, hoje nós temos Bíblia de todo tipo, de toda tradução. Existem várias traduções de Bíblias, então nós temos nas lojas evangélicas ou através de site que você pode comprar a Bíblia da tradução que você preferir, da tradução que você se identificar melhor. A saber que no celular existem programas gratuitos em que você pode ler ou ouvir a Bíblia falada, através do próprio celular. Nós temos o recurso hoje no Google de você fazer pesquisas e, evidentemente, você tomando certos cuidados, porque foram homens que postaram ali suas opiniões, suas pesquisas também que fizeram, mas é só você reter o que é bom. E no Google você encontra muita informação sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a palavra escrita de Deus. Nós temos livros e mais livros de revelação. Então você pode comprar um livro evangélico, um livro mais lido, você chega ali e consulta, e você vai ver que aquela pessoa que escreveu, ou o pastor, ou seja, quem for a pessoa que foi usada por Deus para escrever, um padre ou um líder espiritual, você vai ter ali grandes revelações de Deus com base nas Escrituras. Nós temos chaves bíblicas que nos facilitam os estudos quando vamos fazer, e mesmo assim, muitas pessoas ainda não conhecem Deus. Sabe, meu irmão, o que eu consigo ver nas igrejas quando eu vou pregar, quando eu vou fazer as minhas viagens por esse imenso Brasil, quando eu estou pregando, eu vejo pessoas que estão na igreja, mas elas não têm interesse naquilo que está sendo dito. Ela não tem interesse em se aprofundar naquilo que está sendo lido. Ela não flui. Ela apenas está na igreja. Pessoas que não se movimentam. Elas vão à igreja, a impressão que eu tenho é porque elas não tinham o que fazer, não tinha nada naquele dia, então elas vão na igreja. Pessoas ficam paradas na igreja, paralisadas. Você entende o que eu estou dizendo? Elas vão na igreja e elas não conseguem fluir. E muitas vezes fazem parte de movimentos e essa pessoa está no meio pedindo avivamento para a igreja, pedindo avivamento para aquele local, e avivamento começa em nós, avivamento é individual. Então há pessoas que, se ela ficasse em casa, assistindo televisão, ou lendo um livro, ou fosse jogar bola com os amigos, ou no shopping passear, seria a mesma coisa. Não é o fato de que ela foi à igreja que ela fez algo surpreendente, porque você não consegue enganar Deus. Você pode enganar o líder, penteando o cabelo, passando um gel, pondo uma roupa muito bonita, e de lá onde ele vê, ele fica até encantado de ver você bem vestidinho, bem perfumado. Mas Deus vê além da roupa, ele vê o coração. Então as pessoas estão na igreja, estão cheirando muito bem por fora, mas por dentro ela fede. E nós temos que cheirar por dentro o perfume de Cristo. Então não é possível ir na igreja e não ter o encontro com Deus, não ter um crescimento. É como um prédio que tentaram levantar aqui perto da minha casa,
eles limparam o terreno, deixaram o terreno plano, limpinho, bateram a terra, como faltava um pouco de terra, trouxeram caminhões de terra, socaram a terra no terreno todinho, deixaram plano retinho, depois foram pôr as estacas, mas depois de 2, 3 meses de porem as estacas e levantar as fundações, eles pararam. Então o prédio não teve prosseguimento. Então a gente passava pelo local e via aquele lugar tudo limpinho, plano, via toda a fundação do prédio, mas o prédio não deu continuidade, ficou parado com as estacas e com aquela terra colocada no terreno todo. Não sei se você está me entendendo. Hoje nós pregadores, quando falamos, as pessoas, elas não crescem. Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, mas eu digo que uma boa parte não crescem, porque elas não escutam. Elas ficam paradas no mesmo lugar. Muitos vão na igreja e vão para conversar, ficam nos seus celulares, não que ficam lendo a Bíblia ou pesquisando alguma coisa, se bem que a igreja não é lugar de pesquisa, mas ele fica mesmo na rede social. Ele falta com respeito com Deus. Ele consegue entristecer o coração de Deus dentro da igreja. Às vezes eu me pergunto, por que saiu de casa? Por que ir num lugar onde tem pessoas sérias buscando a Deus e até distraindo essas pessoas, atrapalhando a fé dessas pessoas? Ficam na igreja, vão lá para mostrar sua melhor roupa, o seu penteado. Igreja não é rede social. Igreja é um lugar de adoração, onde você adora a Deus em espírito e em verdade. Mas há pessoas que vão na igreja e falta com respeito com Deus. Quantas vezes eu vi, meu irmão, pessoas conversando do começo do culto, já estava conversando no louvor, quando eu comecei a pregar, e geralmente minhas pregações demoram mais de 1 hora, porque eu tenho muito assunto para falar, e já presenciei, vi pessoas conversando mais de 1 hora, faltando com respeito com Deus. É interessante que se a pessoa for numa audiência, qualquer opinião que ela tiver, ela não pode dirigir-se diretamente ao juiz, ela tem que falar com o advogado tem que pedir licença para falar com o juiz. Nenhuma pessoa chega diante do juiz de bermuda, de boné, de Ray-Ban escuro ou mastigando chiclete. Ninguém é louco de fazer isso. O juiz chama a sua atenção, olha lá se não colocar você para fora daquele local. Agora na igreja, tudo pode. A pessoa está na igreja como se estivesse num campo de futebol. Você está entendendo? A pessoa serve a Deus como se servisse um copo de água para uma pessoa. Tipo, toma. Eu não consigo entender. A pessoa faz automático. Ela faz mecanicamente. Por favor, se você se enquadra nisso, faça um favor para você mesmo. Para de ir na igreja. Até você tomar consciência de quem é Deus. Yahvé, Deus de Abraão, Jacó, Isaac, foi que criou o céu e a terra. Não brinque com Deus, não brinque com a santidade de Deus, não brinque com o caráter de Deus. Já vi muita gente quebrar a cara.
Já vi muitas pessoas perder bens, família. Já vi gente enlouquecer. Entendeu? Por não respeitar a Deus, tratar a Deus como se trata uma pessoa qualquer na rua. Aliás, tem gente que trata melhor as pessoas na rua do que ter um bom relacionamento com Deus. E na igreja, automaticamente, como se estivesse escovando o dente, levanta de manhã, escova automaticamente. Pulam na igreja, na hora da adoração, cantam louvores, 1 hora, 1 hora e meia, pulam, achando que está agradando a Deus. Cantar não é a mesma coisa do que louvar a Deus. Quando você vai louvar a Deus é completamente diferente. Você está entendendo? É a mesma coisa aquelas pessoas que ficam em volta da igreja, intercedendo enquanto o culto está acontecendo. Ela fica com a mão assim e fica olhando o movimento ou conversando com alguma pessoa. Por que levantou a mão? Por que está dessa forma? Cadê a reverência na hora de orar, de interceder? Eu já vi cultos em que o pregador precisava de uma cobertura espiritual. Isso foi nos Estados Unidos. Não, me enganei, foi no Canadá. Eu não estava lá, mas eu vi o vídeo, a gravação, em que ficava pessoas com a mão no ombro do pregador, intercedendo, porque ele estava falando sobre pecado, sobre inferno. E as pessoas que estavam ouvindo ali, que são cristãos que vão no culto, toda terça, toda quarta, todo domingo, não conhecem a seriedade desse assunto. Por isso que poucas igrejas falam sobre pecado e sobre inferno. E tinha pessoas com a mão no ombro, 2 com a mão no ombro, um no direito e no esquerdo, intercedendo pelo pastor em voz baixa, enquanto ele pregava, porque os demônios se manifestavam dentro da igreja, colocando a pessoa para ficar navegando no celular, passando revistinha de produtos de cosmético, falando mal da vida dos outros, trocando receita de bolo. Adorar a Deus não é o que pensamos. Como que uma pessoa pode ir à igreja? Entenda, por favor, em nome de Jesus Cristo. Não tenho interesse nenhum em ofender ninguém, mas também não vou deixar de falar a verdade. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Como podemos entrar na igreja e não falar com Deus, não sentir a presença de Deus? Pois você vai num campo de futebol, assistir uma partida do time que você gosta, é um direito, um lazer. Você está ali num sábado ou num domingo, de manhã, com seu filho, com seus amigos. Você sai, ao terminar aquela partida, comentando: você viu o goleiro? Por pouco ele não pega aquele pênalti. E fulano de tal, quando cruzou a bola, se ele não entra com a cabeça, não faz o gol. A pessoa sai comentando. Todos entram no carro, fica comentando. Conversa-se sobre o assunto o dia todo. E no dia seguinte no trabalho: e aí, você viu lá o Timão? Bolaço, hein? Ó,
Foi 4-2 apertado, mas ó, ganhamos, hein? E fica comentando no trabalho, talvez a semana toda, ou até ter a próxima partida. Porque aquele futebol, aquela partida, aquele clássico que ele foi assistir, influenciou ele. Ele ficou contaminado com aquilo. Ele foi buscar lazer, encontrou lazer a um certo ponto que mexeu com ele. Esse é o objetivo. Você não pode ir no campo de futebol e dormir no banco. Ou alguém perguntar, você viu o gol? Que gol? Ou perguntar, você não está vendo? Vendo o quê? Quem está jogando? Isso é loucura. E na igreja tem gente assim, totalmente desligada. Ela não flui. Ela está lá. Ninguém pode negar. Se mostrar foto, mostrar o filme, ela está lá na igreja. Mas ela não fala com Deus. Ela não sente a presença de Deus. Irmão, isso me incomoda muito. Porque isso é individual. É a pessoa quem tem que buscar isso. É a pessoa quem tem que mudar a sua maneira de viver. Ir para a igreja com o mesmo prazer que vai quando vai assistir o futebol. Ir para a igreja com o mesmo prazer quando ela vai no shopping assistir um filme. Tem coisa mais gostosa, você vai no shopping, pega um cinema, filmão, lançamento, filme bonito, um pote desse tamanho de pipoca, 500 ml de refrigerante. Às vezes eu nem sei se eu vou para assistir o filme ou para comer pipoca. Mas eu consigo fazer os dois. E eu vou dizer uma coisa para você, eu compro esfirra, põe num saquinho umas 8 esfirras, eu como a pipoca, como as esfirras, com ketchup ainda, eu consigo abrir no escuro e curto aquele filme. Eita, que coisa gostosa. Não é possível você encontrar comigo no shopping. E aí, Ripari, tudo bem? Tudo bem. O que você está fazendo por aqui? Ah, eu vim assistir um filme. É? Eu também estou querendo assistir um filme. Qual filme que você assistiu? Tal filme. É bom? Ó, eu não prestei direito atenção, não. Esse filme, o que é? Um filme de ação, comédia? Ripari, só para mim ter uma ideia, porque eu estou em dúvida se eu vou assistir aquele outro ou esse que você assistiu. Ó, se é comédia ou ação... Não, eu nem reparei direito, não. Ué, por que eu fui no cinema, então? Por que a pessoa vai na igreja se não presta atenção em Deus? Se não sente a presença de Deus? É a mesma coisa que num restaurante, irmão. Você vai numa churrascaria, rodízio, o cara vem com a picanha, chega a tá fazendo até barulho para cortar. E você diz para ele, não, agora não. Ele dá uma volta com o espeto de coração. E aí vai um coraçãozinho, senhor. Não, agora não. E o gerente observa, os garçons falam com o gerente vai na sua mesa. Eu notei que o senhor, me desculpa, eu sou gerente daqui da churrascaria, o senhor só comeu arroz, salada e não comeu carne? O senhor não gosta de carne? Não. Eu não quero. Então por que foi na churrascaria? Meu Deus do céu! Eu ainda peço a conta, pago e vou embora? Tem coisa errada. Nós precisamos ser bons ouvintes e bons praticantes da palavra escrita de Deus. Se você for num culto, não ouvir Deus, não sentir a presença de Deus, como você vai praticar aquilo que você não ouviu direito? Por isso que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Presta atenção nisso. Eu falei de uma coisa muito simples.
há coisas que quando a gente ouve, que está relacionada à Bíblia, e eu disse bem no começo para você, e repito, que pode mudar a história da tua vida. Ao lermos a Bíblia, ou ouvirmos uma pessoa falar do amor de Deus, das Escrituras Sagradas, a nossa vida nunca será a mesma. E isso depende de você, não depende de mim. Você tem a sua vida, você está me vendo pelo vídeo, eu nem conheço você, talvez você também nem me conheça. Agora, eu e você podemos ser felizes? Você conhece alguma forma de ser feliz sem Deus? Sem a ajuda de Deus? Eu posso beber essa água e mata a minha sede. Mas existe uma sede que só quem pode supri-la é Deus. E há momentos na nossa vida que a gente se sente no fundo do poço. Não importa quem vem falar com você. Não importa que conselho te dão. Não importa o tamanho do abraço que vão te dar. Só Deus vai suprir e preencher esse vazio quando você está no fundo do poço. Quando você está lá embaixo e olha para cima e você sabe e você diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse mundo, meu irmão, as pessoas se preocupam com as coisas materiais. Você está entendendo? Uns se preocupam com carros e cavalos, mas o nosso socorro vem do Senhor. O que adianta você ter uma casa bonita? Glória a Deus por sua vida se você tem. O que adianta você ter muito dinheiro no banco? Glória a Deus e glória a Deus se você o tem. O que adianta você ter conforto? Glória a Deus pelo seu conforto. Mas se você não tiver a presença de Deus em sua vida e não ouvi-lo diariamente, você, na verdade, não tem nada. Você pensa que tem, mas não tem. Então, reflita no que eu estou dizendo. Se você vai na igreja automaticamente para matar o seu tempo, para de ir na igreja. Não ofenda Deus. Tome consciência. E passe na igreja da mesma forma que você vai no campo de futebol. Mas aí como que eu vou fazer? Eu vou levar uma camisa do time que seja. Não há necessidade desse exagero. Mas você não pode dar um glória a Deus na igreja? Você não pode dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor? Quando o pastor ou alguém estiver lendo uma escritura que toque seu coração, para isso que você precisa prestar atenção. Você não presta atenção no time quando vai cruzar a bola e o jogador entra de cabeça e faz o gol, e você grita gol antes da bola entrar, e você rebenta até alguma coisa que tiver do lado, espreme o copo que está na mão. Se você fizer isso, meu irmão, quando estiver adorando a Deus, a hora que você está dirigindo o carro, adorando a Deus quando você está trabalhando, viu? Adorando a Deus quando você tirar dinheiro do banco. Você está entendendo? Como que eu vou adorar a Deus tirando dinheiro do banco, missionário? Pegando uma pequena parte e dando para alguém que não tem. Aí você vai ter sempre mais. Mais e mais e mais. Reflita sobre isso. Pense sobre tudo que falamos. Eu sou o missionário Marco Antônio Ripari, de Campinas, São Paulo, Brasil. E tenho um canal no YouTube. Aliás, eu tenho uma forma de você acompanhar o nosso trabalho pela rede social. Pelo Face, pelo meu site oficial, pelo Instagram, até pelo TikTok. Todos esses lugares da rede social que eu estou deixando aqui para você o endereço, nós só falamos da palavra escrita de Deus. É para isso que Deus me levantou. Me ajuda, dá uma força.
vá lá no canal no YouTube, se inscreva e vamos juntos divulgar esse evangelho maravilhoso. Te amo, viu? Foi um tempo curto, né? Mas foi gostoso. Foi bom estar com você, viu? Obrigado. Foi um prazer te conhecer. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.